Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que João aqui está falando sobre Jesus, uma vez que no contexto imediato desse capítulo, no versículo 14, ele afirma sobre isso. Porém, a gente pode questionar aqui, se no versículo 1, João capítulo 1, esse versículo que eu citei, João está falando sobre Jesus, o porquê então ele afirma, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e não afirma no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Em algumas versões é traduzido como palavra, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Nós compreendemos o porquê não é descrito aqui Jesus e sim palavra ou verbo, ao compreendermos o contexto filosófico-cultural do século I. Aquilo que é traduzido para nós em português como verbo ou palavra, no grego é o vocábulo grego logos. João, ele sabia muito bem que os seus leitores do século I eram gregos, judeus gregos. E os gregos, eles entendiam muito bem o que significava a palavra razão. No século I havia muitos filósofos estoicos. Nós sabemos sobre isso uma vez que em Atos capítulo 17 o apóstolo Paulo prega ali para filósofos epicureus e estoicos. E os gregos, dentre eles estoicos e não, filósofos estoicos e outras pessoas gregas, eles atribuíam um significado à palavra logos como uma divindade, uma vez que muitos filósofos estoicos acreditavam em um ser superior, na imortalidade da alma, na vida após a morte, uma vez que muitos deles eram platônicos, influenciados pelas ideias do filósofo grego Platão. E os gregos, eles atribuíam o significado a palavra logos em grego como uma razão, ou um ser superior, ou uma sabedoria e um conhecimento. E por mais que os filósofos estoicos estão ali no período helenístico do século II, século I, até mesmo o I, João, sabendo que ele estava escrevendo para um público grego que sabia muito bem o que significava a palavra logos, é por esse motivo que ele utiliza. Ele diz assim: no princípio era o logos e não Jesus. Uma vez que João, ele sabia que os seus leitores compreendiam que o logos estava acima de tudo, ele era a razão, ou até mesmo uma divindade, uma sabedoria. Então, João, em outras palavras, fazendo uma significação, o que ele estava querendo dizer, conforme muitos estudiosos vão afirmar, era que no princípio era Jesus, e Jesus é o Logos, ele é o verdadeiro Logos, a verdadeira sabedoria, a verdadeira razão, conhecimento. E é por este motivo que João, ele não utiliza o vocábulo ali grego, é o nome próprio ali, Jesus Christos, mas sim Logos, porque ele está querendo afirmar que Jesus é o verdadeiro Logos, ele é a verdadeira sabedoria. E Jesus, ele estava no princípio com Deus, e Jesus, ele era Deus.